Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando. A nossa aula de hoje é sobre a ligação iônica, tá? A ligação iônica é um dos 3 tipos de ligação química que nós vamos estudar. Vamos começar pela iônica, depois tem a covalente e a metálica. Antes da gente entrar na definição do que é a ligação iônica, vamos entender um pouquinho a teoria de octeto, ou regra de octeto, tá? Geralmente, essa regra de octeto, ela é utilizada para a gente conseguir fazer a ligação de uma substância para outra. A gente sempre vai trabalhar com elétrons, tá? No caso, a regra de octeto diz que para atingir a estabilidade eletrônica, esses compostos eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. O que seria a camada de valência? É a última camada da distribuição eletrônica desse elemento, tá? E aí que entra a ligação iônica. Primeiro, o que é a ligação iônica? Então, ela é realizada entre íons. O que são íons? É a distribuição dos elétrons, né? Por exemplo, se um elétron se uma substância está cedendo elétrons, teoricamente ele está ficando mais positivo. Por quê? Porque o elétron ele tem carga negativa. Então, se ele está cedendo essa carga negativa para outro, ele está ficando mais positivo. Então, ele é um cátion. E se ele estiver recebendo esse elétron, ele está ficando mais negativo. Então, ele é um ânion. Por quê? Novamente, porque o elétron ele tem carga negativa. Aqui nós não vamos trabalhar com prótons. Vamos deixar uma coisa bem clara, os prótons, eles estão no núcleo do átomo, eles estão lá e a gente não vai mexer neles. Nós estamos trabalhando aqui com elétrons que são distribuídos ali em volta do núcleo, né, nas camadas eletrônicas. Então, a ligação iônica ela envolve a doação e o recebimento desses elétrons. E, geralmente, ela ocorre entre um metal e um ametal, ou um metal e um hidrogênio, tá? Vamos colocar isso num exemplo. Aqui nós temos uma ligação entre o sódio e o bromo, tá? No esqueminha que eu fiz aqui, ó, nós temos o sódio e temos o bromo. O sódio se encontra na família 1A da tabela periódica e o bromo na família 7A da tabela periódica. O sódio ele possui um elétron na camada de valência, ou seja, na última camada da distribuição eletrônica. E o bromo ele possui 7 elétrons na camada de valência. Tá? Mas para atingir a regra de octeto, a estabilidade eletrônica, eles precisam ter o quê? 8 elétrons. Nesse caso, para fazer a ligação entre os dois, é mais fácil o quê? É mais fácil o sódio receber 7 elétrons para ficar com 8, ou o bromo receber 1 para ficar com 8. Mais fácil o bromo receber 1, né? Então, a gente pega o elétron do sódio e liga com o bromo. Então, o bromo vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. E o sódio já vai ter 8 na camada anterior. Então, eles atingiram aqui a estabilidade eletrônica. Nesse caso, o nosso sódio, ele ficou mais positivo, por quê? Porque ele perdeu um elétron, né? Então, ele ficou mais positivo. E o bromo, ele ficou um elétron mais negativo, porque o elétron tem carga negativa, então ele recebeu mais um e ficou negativo, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, entre o magnésio e o cloro. O magnésio a gente encontra ele na família 2A da tabela periódica e o cloro na família 7A, certo? O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, na última camada da distribuição eletrônica, e o cloro tem 7 elétrons. Nesse caso, é mais fácil o magnésio receber 6 ou o cloro receber 1. É mais fácil o cloro receber 1, né? Mas a gente precisa doar os 2 elétrons do magnésio. Se a gente doar os 2 elétrons para um cloro, ele vai ficar com 9 elétrons, não vai atingir a regra de octeto. Então, o que a gente faz? A gente divide esses 2 elétrons em 2 cloros. Cada cloro vai receber 1. E eles vão atingir, então, 8 elétrons, vão atingir a regra de octeto, a estabilidade eletrônica que eles precisam. Como é que a gente vai mostrar isso numa formulazinha molecular?
nós temos, então, o nosso magnésio, que ele perdeu 2 elétrons, ou seja, ele ficou 2 positivo, e nós temos o cloro, que ficou negativo. Aqui a gente está mostrando só um cloro, tá? A gente não vai representar os 2 cloros aqui, só um. Então, o nosso cloro ficou um negativo. Daí a gente faz o quê? Nós fazemos uma espécie de cruzamento aqui, aonde nós representamos isso dessa forma. O magnésio, então, passou a ter um elétron, né? Que foi o que ele doou. E o nosso cloro ficou com os 2 elétrons do magnésio. Então, a nossa fórmula molecular do cloreto de magnésio é MgCl2, tá, pessoal? Sempre analisem, então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ver quantos elétrons essa substância tem na última camada da distribuição eletrônica, e daí ver qual dos dois é mais fácil receber ou doar elétrons, então fazer a ligação iônica entre eles, certo? Então, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode me mandar mensagem que eu respondo. E espero que vocês fiquem bem estudando e fazendo as atividades, tá, pessoal? Um abraço.